O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso eu vos disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, ao longo de todo o tempo da Páscoa, a palavra de Deus nos convidava a mergulhar fundo e fazer uma experiência íntima e profunda do amor de Deus nas nossas vidas. Passado o tempo da Páscoa, celebrada a festa da ascensão de Jesus ao céu, a igreja nos convidou a receber o Espírito Santo na festa de domingo passado, a festa de Pentecostes. E hoje a igreja nos convida de novo a celebrar a Santíssima Trindade, a celebrar um Deus que é Pai, a celebrar um Deus que é Filho, a celebrar um Deus que é Espírito Santo. Portanto, ao celebrarmos a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós somos convidados também a mergulhar fundo nessa experiência desse Deus que é amor, desse Filho que é amado e do Espírito Santo que é o amante. A igreja não quer, com essa festa de hoje, nos convidar a decifrar o mistério que está escondido na Santíssima Trindade. Muito pelo contrário, ela quer que mergulhemos fundo nessa experiência, desse Deus que é comunidade, desse Deus que é perdão, desse Deus que é família. Vamos olhar as 3 leituras que nós acabamos de ouvir. Primeira leitura, livro dos Provérbios, o capítulo 8. Eu acho que é a primeira vez que a gente lê o livro dos Provérbios esse ano. E a gente já começa lá no capítulo 8. Só para a gente se localizar, o livro dos Provérbios foi escrito mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. 10 séculos antes de Cristo. E o capítulo 8, que nós lemos hoje, coloca um discurso na boca da sabedoria, como se a sabedoria fosse uma pessoa. Basta a gente começar a ler que a gente percebe, assim fala a sabedoria de Deus: o Senhor me possuiu como primícias de seus caminhos. Ou seja, o autor coloca na boca da sabedoria, pensando que a sabedoria fosse uma pessoa. Na verdade, é um artifício literário, que o autor usa para convidar o homem a acolher e amar a sabedoria. Capítulo 8 dos Provérbios é muito interessante, porque do versículo 1 até o versículo 11,
o autor fala onde é que a sabedoria vai discursar, onde ela vai falar da experiência com Deus. Não está aqui, mas a gente pode ver em casa o capítulo 8 inteiro hoje. E ele diz que a sabedoria vai discursar no cume das montanhas, vai discursar nas encruzilhadas, nas estradas, em todas as cidades. Depois, do versículo 12 até o versículo 21, o autor apresenta aquilo que vai dar validade à sabedoria, a palavra da sabedoria. E o autor diz que a sabedoria possui a ciência, a sabedoria possui a reflexão, a sabedoria possui o conselho, possui a equidade, a sabedoria possui a força. E por fim, nós temos esse trecho que vai do versículo 22 até o 31, em que o autor reflete sobre a origem da sabedoria e sua função no plano de Deus. E a afirmação do autor, ela é categórica: a sabedoria, ela tem origem em Deus. Versículo 22, comecinho: o Senhor me possuiu como primícias de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Então nós podemos concluir que Deus criou primeiro a sabedoria. Antes de começar a criar o mundo, Deus criou a sabedoria. O livro está dizendo. Deus já possuía a sabedoria antes de criar qualquer coisa, e o autor está dizendo, até mesmo as mais antigas. Portanto, sabedoria foi a primeira obra criada por Deus. E nós vamos constatar isso no versículo 24 até o 29. Podemos olhar no folheto. Fui gerada quando não existiam os abismos, quando não havia os mananciais das águas, antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes das colinas, fui gerada. Ou seja, Deus cria ela por primeiro. Talvez seja uma indicação para a nossa vida hoje. Antes de pedir a Deus qualquer outro tipo de coisa, nós precisamos pedir a Deus a sabedoria. É ela que vai direcionar a nossa vida. O homem sábio, ele sabe lidar com as diversas situações no dia a dia, ao passo que o homem imprudente não. E a palavra de Deus está cheia de citações que nos impulsiona a cada vez mais pedir essa sabedoria. Um dos exemplos mais clássicos é o rei Davi. Então, gente, o que é que nos impede de pedir a sabedoria para Deus? O rei Davi não, gente, Salomão. Eu falo errado, vocês não olham atravessado, então não foi Davi, foi Salomão. Mas o padre nunca erra, né? Ele fica equivocado, né? Mas então nós precisamos aprender isso, gente. A pedir a Deus a sabedoria, ou seja, a pedir a Deus aquilo que Ele fez primeiro. Me presentei com a sua sabedoria, e eu me tornarei um homem justo, e eu me tornarei um homem reto, eu saberei lidar com as situações adversas do dia a dia. Mas essa sabedoria também é apresentada como um arquiteto. Versículo 30 da nossa primeira leitura. E eu estava do seu lado como mestre de obras. Eu era seu encanto, dia após dia, brincando todo o tempo em sua presença. Portanto, a sabedoria ajuda Deus a criar o mundo. Olha que coisa bonita, gente. Deus cria primeiro a sabedoria para que a sabedoria possa ajudá-lo a criar o mundo. E por fim, a sabedoria afirma que o seu prazer é estar junto dos filhos do homem. Último versículo da nossa primeira leitura. Brincando na superfície da terra e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Portanto, a sabedoria não é algo que está em outro plano. O prazer da sabedoria é estar junto àqueles que Deus criou, direcionando a sua vida. Depois a gente olha a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Romanos, o capítulo 5. Quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, já lá pelo ano 57, 60, ele já havia feito
3 viagens missionárias. E agora São Paulo quer levar o Evangelho para o Ocidente. O Ocidente nós devemos sempre entender como a Europa e as Américas. Só que naquele tempo não tinha as Américas ainda. Mas Paulo queria levar o Evangelho para o Ocidente. Era um grande desejo de Paulo fazer com que o Evangelho chegasse ao maior número de pessoas. E Paulo escreve aos Romanos, exatamente lá pelo ano 57, 60, e ele diz que o Evangelho é a força que congrega. O Evangelho é a força que salva todos. Não é só um grupinho de pessoas, salva todos sem distinção, de judeus, de romanos, de gregos. Depois ele diz que todos os homens viviam mergulhados no pecado. Romanos 3, 23. Mas a justiça de Deus, ela resgatou, ela devolveu a dignidade a todos. E no texto de hoje, Paulo fala sobre a esperança, como um dom que nos permite superar todas as dificuldades da nossa caminhada. Primeira leitura, sabedoria. Segunda leitura, esperança. Então tudo aquilo que enche a vida do seguidor de Jesus Cristo, tudo aquilo que dá sentido à vida do seguidor de Jesus Cristo, é um dom que Deus nos oferece. E nos oferece por meio de Jesus. E esse dom atua em nós pelo Espírito Santo. Por isso, nós somos convidados a contemplar esse Deus que nunca desiste de nós, que sempre soube encontrar formas de vir ao nosso encontro, de caminhar conosco pelas estradas da vida. E por fim, a gente olha o Evangelho de hoje, capítulo 16 do Evangelho de São João. Esse capítulo 16, contexto que foi escrito, foi lá na última ceia, pouquinho antes de Jesus ser entregue por um dos seus discípulos. Portanto, o contexto lá da última ceia. E o Evangelho de João, ele traça todo o itinerário de Jesus. Então, depois que Jesus constitui a comunidade do amor e do serviço, João 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos, depois de apresentar o mandamento que deve dar vida à comunidade, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Depois de definir a missão da comunidade, domingo passado, eliminar para sempre o pecado do meio da comunidade. Aqueles que aceitarem essa proposta irão para o céu. E aqueles que não aceitarem continuarão a percorrer caminhos de egoísmo. Então, depois que João faz tudo isso, o capítulo 16, ele pode dizer assim: vocês vão contar com uma força especial, vocês vão contar com a presença do Espírito Santo. A comunidade vai continuar percorrendo o caminho da história, enfrentando novos desafios, e terão que tomar decisões, muitas delas amargas. Por isso precisa da sabedoria, por isso precisa da esperança. Mas todas essas decisões, diz o Evangelho, serão orientadas pelo Espírito Santo, que vai ajudar a comunidade a responder os novos desafios, que vai ajudar a comunidade a interpretar o tempo presente à luz da mensagem de Jesus. Portanto, o Espírito não vem para apresentar uma doutrina nova, mas vem para fazer cumprir aquilo que Jesus tinha anunciado. Portanto, a festa que nós estamos celebrando hoje, a solenidade da Santíssima Trindade, não pode e nem deve ser uma tentativa de tentar compreender ou de tentar decifrar esse mistério, 3 em 1. Mas é uma contemplação de um Deus que é família, de um Deus que é comunidade, de um Deus que é amor. Se eu sair por aí dizendo que há 3 pessoas em Deus, como existem 3 pessoas numa família, o pai, a mãe e o filho, é afirmar a existência de 3 deuses. Portanto, é negar a fé. Mas se eu sair por aí dizendo que o pai
o Filho e o Espírito são três formas de apresentar o mesmo Deus, como se fosse três fotografias, é negar a distinção das três pessoas, portanto é negar a fé. Gente, a natureza divina de Deus, que é amor, que é família, que é comunidade, ela se depara com a nossa linguagem imperfeita de três pessoas. Portanto, é perca de tempo ficar tentando decifrar aquilo que é mistério de Deus. A nossa linguagem, ela é imperfeita para explicar tamanha grandiosidade de um Deus que vem a nós em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E é tão complexo a explicação que Santo Agostinho, uma vez, estava na beira da praia fazendo um buraco na areia, e aí passou uma criança, ele disse para a criança: é mais fácil colocar toda a água desse oceano dentro desse buraco do que tentar entender a Santíssima Trindade. Cabe a nós, enquanto seguidores de Jesus Cristo, contemplar esse Deus que arruma formas de vir ao nosso encontro sempre. A forma do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.